Investir em ações pode parecer complicado demais para uns, ou então talvez o motivo do medo de outros. Mas e se eu te dissesse que entender ações pode ser tão simples quanto decidir o que vai comer no almoço? Hoje eu vou te ensinar como avaliar uma ação, então se você não entende nada, fica tranquilo que hoje eu vou te explicar ações de um jeito tão simples que até quem nunca ouviu falar vai entender. Enfim, bora lá. Pra começar, o que é uma ação? A ação é como se fosse um pedaço de uma empresa que quando você compra, você tá se tornando sócio daquela empresa. Ou seja, você tá participando dos lucros e também dos riscos. Pensa assim, você tem um brinquedo muito legal, mas não consegue comprar sozinho porque é caro. Aí você chama 10 amigos pra dividir o custo. Quem nunca fez isso aí na infância? Agora cada um é dono de uma partezinha desse brinquedo. E é isso que acontece quando você compra uma ação. Você vira dono de uma parte de uma empresa, mesmo que seja só um pedacinho. Beleza, agora vamos pra como que as ações funcionam. Existem dois jeitos de ganhar dinheiro com ações. O primeiro deles é valorização, você compra barato e vende caro, e o outro são dividendos. Parte do lucro da empresa é dividida entre os acionistas. Algumas empresas pagam dividendos todo ano, enquanto outras reinvestem no próprio negócio. Tem algumas que pagam, por exemplo, bimestralmente, trimestralmente ou anualmente. E agora alguns detalhes importantes também. Como eu disse, essas duas formas de ganhar dinheiro são chamadas de ações de crescimento ou ações de dividendos. As ações de crescimento são, por exemplo, de tecnologia, que reinvestem os lucros toda vez nelas mesmas. Então elas não voltam tantos dividendos assim, ou quase não voltam, porque elas só vão crescendo ao longo do tempo e cada vez se valorizando mais. E já tem algumas que são ações de dividendos, que ela não cresce tanto, ela vai crescer pouco ali, mas vai estar sempre pagando esses dividendos, que caso você investir, vai te dar muito mais lucro. E as ações de exemplo de dividendos, a gente tem, por exemplo, os bancos, ações de energia, que são ações que pagam lucros recorrentes aí e são bem estáveis. Beleza, agora vamos pra parte que vai tomar todo o tempo aqui do vídeo, que é a parte que você deve saber pra como avaliar uma ação, os famosos indicadores. É agora que você vai saber se vale a pena ou se... Isso é louco, não compensa. Beleza, vamos pra parte mais técnica agora. Aqui vão as siglas que realmente vão importar pra analisar uma boa ação. Começando por PL. O que é o PL que tanto falam por aí? Que é preço dividido por lucro. Ele é basicamente um indicador que vai falar pra gente se nossa ação tá cara ou barata. Isso com base no que você investiu, no que ela tá te retornando de lucro. E também dá pra saber pelo PL quanto tempo vai demorar pra empresa te pagar de volta o que você investiu. Lógico, se os lucros continuarem constantes, já que o lucro pode crescer ou diminuir. O PL vai mostrar o que pra gente? Ele vai mostrar quantos anos de lucro que a empresa precisa pra te pagar o valor da ação. Por exemplo, se eu comprar uma ação agora de 20 reais, quanto tempo vai demorar pra ela voltar esses mesmos 20 reais pra mim? É isso basicamente que o PL mostra pra gente, preço dividido por lucro. A métrica ideal é o seguinte, eu tenho uma métrica que eu sigo do Benjamin Graham, que inclusive é a que o Barsi fala, que ele também segue, que a maioria de quem investe em ações segue. A métrica ideal é o quê? Até 15, o PL tá barato, beleza, tá aceitável, pode estar saudável. Acima de 15, a ação já tá muito cara. Passou disso, não é aceitável mais, PL já está extremamente caro. No meu caso, pros meus investimentos, se passou de 10 eu já nem olho. Mas como tudo tem uma exceção, para investimento não é diferente. Porque, por exemplo, tem empresas que têm PL muito maior do que 15, como a VEG, e dão resultados exorbitantes. Por exemplo, a VEG rentabilizou mais de 20% ao ano. É a melhor empresa do Brasil em requisito de rentabilidade. Então PL não diz tudo, você tem que avaliar o resto em conjunto. E pega esse bizu. Para empresa de crescimento, olhar somente o PL ou o resto em conjunto às vezes não faz muito sentido, porque quando é uma empresa de crescimento, os indicadores dela são muito bagunçados. Principalmente se for uma empresa que tá rentabilizando bastante, que tá dando bastante lucro. Esse tipo de avaliação que eu vou fazer no vídeo funciona melhor para as empresas de dividendo. Por exemplo, o Banco do Brasil, Taesa. Esse tipo de empresa que eu já falei nos outros vídeos, se você não viu, eu recomendo. Pegando o Banco do Brasil de exemplo, a gente pode ver que o PL dele é 4,33, ou seja, ele demora 4 anos e alguns meses para voltar o valor que eu investi nele de volta para mim. Por exemplo, se eu investir R$1.000, vai demorar 4 anos para ele me voltar R$1.000. Agora eu vou até te ensinar como que calcula o PL. Eu vou estar pegando o Banco do Brasil novamente de exemplo. Presta atenção, você vai pegar o valor atual dele e se você descer aqui para baixo, para quem não sabe, você tem aqui já o PL calculado pra você, mas eu tô ensinando você a calcular, né? O que você vai ter que fazer pra calcular o PL? Você vai vir aqui, vai pegar o valor atual dele e vai dividir pelo LPA. O que é LPA? É lucro por ação. Até deixei aqui, representado aqui. Se você quiser tu pausa o vídeo e ler aí. É basicamente pegar o lucro líquido de uma empresa, ou seja, descontado o imposto, tudo que tem lá, e dividido pelo total de ação que ela emitiu pra gente comprar, entendeu? Na bolsa de valores. Enfim, você não precisa saber muito o que é LPA, não. Não vai fazer muita diferença na tua vida. Mas voltando aqui, o que você tem que fazer? Vai ter que pegar o valor atual da ação, de 24,20, vai ter que dividir pelo LPA, que no caso o LPA aqui é 5,58. E pra você que não sabe onde olha o LPA, tá bem aqui, ó. Vai dividir por 5,58 e vai dar 4,33, que vai ser o nosso PL. Que se a gente for ver aqui, é o mesmo PL que tá aqui, 4,33. Agora você sabe como calcular. Ai, mas aonde que você faz pra ver esses indicadores? Presta atenção. Vai no Google e pesquisa Status Invest. Na Status Invest você pode pesquisar qualquer ativo que você quiser pra você ver todos os indicadores da empresa. Lá mostra tudo, até dividendo recebido. E não, eu não sou patrocinado pela Status Invest aqui. Status Invest patrocina nós, que ainda vou usar muito vocês aqui. Passando agora pro nosso próximo indicador, vamos falar sobre PVP, preço dividido por valor patrimonial.
final. O que é o PVP? Ele vai mostrar se você tá pagando um preço justo pelo valor real da empresa. Ou seja, se você tá pagando o que a empresa realmente vale ali, ou se você pode estar pagando mais caro, uma coisa que não tá valendo a pena. É louco, não compensa. E como é que você vai saber se a empresa tá barata ou cara olhando só esse indicador? Presta atenção. Se o indicador tiver igual a 1, quanto mais próximo de 1, você tá pagando pelo valor exato que a empresa vale, ou seja, você tá pagando o que é justo. Se tiver abaixo de 1, você vai estar comprando mais barato do que ela vale. Se tiver acima de 1, você vai estar pagando mais caro do que a empresa realmente vale. Pensa assim, é tipo quando você tá indo comprar alguma coisinha na feira. Se você vê um pastel lá por 100 reais, você sabe que você tá pagando muito mais caro do que ele realmente vale. Agora, se você vê um pastel de 3 reais, você sabe que você tá pagando barato, em vez de você tá pagando o valor que é justo. Agora, se você vê um pastel, por exemplo, por 7, 5 reais, você tem noção que você tá pagando o que é justo por aquele pastel. É a mesma coisa, é o PVP. Mas se atente numa coisa, se o pastel tiver muito barato, alguma coisa tem de errado. Você sempre tende a pensar assim, realmente, não tá errado. Se tiver barato demais, pode ser que a empresa esteja entrando em falência, então você também tem que se atentar nisso. Às vezes o PVP só tá baixo mesmo, porque a empresa às vezes realmente tá mais barata e tá dando uns bons lucros, então você tem que ficar de olho em tudo isso. Só pra deixar claro, eu deixei com o número negativo ali no PVP, só como forma de representação pra ficar mais fácil o entendimento, mas o número que você vai ver ali antes do 1 vai ser 0.96, 0.80, 0.70. Geralmente você não vai ver número negativo, eu só coloquei de exemplo, fique entendido isso. Você só vai estar vendo um número menor que 1, 0, alguma coisa. Se você chegou até aqui, tá vendo tanto indicador, tanta coisa sobre ações e tá achando complicado, é normal, gente. No começo é fácil ficar perdido, acabar fazendo uma escolha errada. Então pensando nesse tipo de caso, pra te ajudar, o Logan, dono do canal Matemática e Evidência, criou o Método Paz. O que é o Método Paz? É um curso com videoaulas curtas e simples que vai te ensinar desde o básico do investimento até o mais avançado, pra você entender tudo antes de investir e não cair em erro. Então às vezes muito mais vale a pena você comprar um curso do que você gastar dinheiro com ações sem entender nada. De verdade, experiência própria. Se você não viu meu vídeo contando minha história aí, tem aí no canal, dá uma olhada. A chance de dar errado é grande, então é melhor você ter um caminho pra seguir. E fora o curso, você ainda vai ganhar uma planilha com as 20 melhores ações da bolsa, analisadas do mesmo jeito que ensina no Método Paz, com as 20 já prontinha pra você pegar ali e investir nelas. E fora isso, você ainda tem as outras 20 ações ranqueadas pelo Método Bars, que vai servir de atalho pra vocês começarem com o pé direito. E o melhor de tudo, você vai entrar em um grupo exclusivo do WhatsApp, onde o Logan e outros membros vão te ajudar com dúvidas sobre investimento, compartilhando dicas e experiências vividas dentro desse ramo. Esse curso é uma solução pra quem quer evitar erro e fazer a escolha certa. Mas olha só, se agora não dá pra você comprar, continua aprendendo gratuitamente, vai adquirindo conhecimento, vai estudando. Quando for o momento certo que você juntou uma rendinha, você já se estabilizou melhor. E quando for o momento certo, você entra no curso e começa do jeito certo. Pra quem tiver interesse, primeiro link na descrição. Bora pro próximo indicador. Beleza, nos próximos aqui eu vou tentar ser o mais rápido possível, fazer um rushadão. O próximo seria a margem líquida. O que ela é? Ela vai mostrar basicamente quanto de grana que a empresa ganha e vira lucro no final. Basicamente como se calcula é pegar o lucro líquido e vai dividir pela receita total da empresa. Por exemplo, se uma margem é de 50%, significa que a cada 100 reais que entra, a empresa fica com 50 de lucro. E basicamente a gente se mede ele na ação, quanto maior, melhor. Boiô. E é isso. Próximo indicador vai ser dívida líquida, dividida por EBITDA. Vamos lá, pra me explicar com exemplo simples, pra você entender o que é o EBITDA. Imagina que você tem uma lanchonete, todo mês você vende hambúrgueres e ganha 10 mil reais em média. Mas claro, você também vai ter gastos. Você tem que gastar com ingrediente, você vai gastar 4 mil reais, você vai gastar 2 mil reais, salário de funcionário, aluguel e energia vai gastar 1.000 reais. Isso daí vão ser os custos operacionais, ou seja, os gastos só pra manter essa lanchonete funcionando. Quando você vai tirar esses gastos desses 10 mil que você ganha, o que vai sobrar pra você vai ser só 3 mil. E esse valor, esses 3 mil, é o que a gente chama de EBITDA nas empresas, que no caso é o lucro da operação sem contar os impostos, juros de dívidas ou depreciação de equipamento. Tipo uma chapa de hambúrguer que fica velha com o tempo. Agora pensa assim, se sua lanchonete gera 3 mil reais de EBITDA, ou seja, lucro líquido, entre aspas assim, digamos, por mês, e você tem uma dívida de 12 mil, você vai levar 4 meses pra pagar tudo só com o dinheiro. Se você ganhar 3 vezes 4 dá 12 mil. Se a sua dívida é de 12 mil, você leva 4 meses pra pagar tudo, no caso, só com o dinheiro que a operação gera. Isso mostra que a dívida tá sob controle, porque você demorou 4 meses. Agora, se o EBITDA fosse só 1.000 reais, no caso, o seu lucro, entre aspas, tirando todos os gastos, é só 1.000 reais, você vai precisar de 12 meses pra pagar essa dívida, o que já seria mais preocupante. E é assim que o EBITDA ajuda a medir se a empresa consegue respirar, entre aspas, financeiramente, ou se ela tá sufocada. Tá bom, agora você entendeu o que é na teoria, mas bora pra prática. Tá, olhando aqui no nosso Insider 4, que a gente pode ver aqui, que eu peguei ela por exemplo, aí a gente já tem a dívida líquida dividido pelo EBITDA aqui já calculado, que é 1,86. Mas por que eu vou ensinar vocês a calcularem também? Porque às vezes a gente vai pesquisar a dívida líquida pra ver aqui embaixo, tá só um tracinho, que nem eu tô mostrando pra vocês assim na tela, que às vezes algum desses indicadores fica só com traço. E como é muito importante, é bom que você saiba calcular sozinho, né?
Então, descendo aqui pra baixo, a gente já vai ter a nossa dívida líquida, que tá bem aqui, ó, dívida líquida. Fazendo uma conta de matemática simples, a gente já sabe que só pegar 9.030, 528, notação científica, não precisa do zero, vai dividir pelo nosso EBITDA, que já tem aqui embaixo já calculado aqui, ó, EBITDA. Aí vai estar aqui 4850 e isso aí mesmo e divide. Já deu aqui já, ó, 1.86. Aqui vai estar errado as vírgulas porque eu não fiz a notação científica direito, mas que se dane. O importante é tá isso daqui, os três primeiros números. 1,86 é a nossa dívida líquida dividida por EBITDA, que inclusive se a gente for ver aqui pra cima é a mesma que tá aqui, 1,86. Pronto, agora você sabe calcular. E o que raios quer dizer 1,86? No caso significa que a empresa demora 1 ano, 8 pra pagar a dívida dela. E quais que são as métricas pra gente saber se uma empresa tá saudável ou não? O EBITDA entre 1 e 2, a empresa tá super saudável. De 3 a 4 ainda pode valer a pena, mas exige um pouquinho mais de análise, um pouquinho mais de cuidado, né? Agora, se a empresa passar de 4, a dívida já tá pesada demais e pode ser arriscado, então eu já não recomendo acima de 4. Só se você vê uma oportunidade muito boa, mas já não é recomendado. Próximo indicador, vamos falar sobre Dividend Yield, ou DY. O que ele é? Ele vai mostrar quanto que você vai ganhar em dividendos, no caso, a parte do lucro que a empresa divide com os acionistas em relação ao preço da ação. E como que ele é calculado? Vai pegar os dividendos pagos no ano inteiro e vai dividir pelo preço da ação. Por exemplo, um Dividend Yield de 10% significa que se você investir R$100, você vai ganhar 10 no ano só de dividendos. E a regra pra gente medir isso daqui é quanto maior, melhor. Mas presta atenção, cuidado, dividend yield muito alto pode ser porque a ação caiu muito. Porque pra quem não sabe, dividendo não é brinde. Então sempre que você recebe dividendo, vai estar tirando uma parte desse dividendo da sua ação. Por exemplo, se você tem ação de R$100 e vai te pagar R$10 de dividendo, você vai ter uma ação de R$90 e vai ter R$10 junto com você. Então esses R$10 aí só vai funcionar se você reinvestir ele. Ele não é feito pra ser gastado, porque a ação tem que valorizar e crescer. E o próximo depois de dividend yield é ROI, retorno sobre patrimônio. E ROE significa Return on Equity. O que ele é? Ele vai mostrar quanto que a empresa tá ganhando de lucro em relação ao que ela vale. É como medir a eficiência dela em gerar grana com o que tem. Como que você vai calcular ele? Você vai dividir o lucro líquido pelo patrimônio líquido. Por exemplo, um ROI de 20%. A cada R$100 que a empresa tem, ela gera 20 de lucro. Regra, quanto maior, melhor. Empresas boas têm ROI alto, é isso. Essa parte aqui a gente tá indo mais rápido porque é uma parte que é só você comparar uma com a outra e ver qual tá maior. Então é bem simples. Vocês vão ver depois na prática como que é coisa besta. Vocês vão entender tudo, eu espero. Próximo já é carga de lucro, crescimento anual composto. O que ele é? Ele basicamente é o crescimento médio do lucro ao longo dos anos. Como que ele é calculado? Usa uma fórmula que mostra a taxa de crescimento, mas basicamente você compara o lucro inicial. Tem que saber o que? Você tem que saber que quanto mais ROI, melhor. Porque mostra que a empresa está expandindo e ganhando mais dinheiro. E basicamente, com essas explicações, você sabe tudo sobre ações. Mas como que você faz isso na prática? Talvez agora esteja muito confuso na tua cabecinha com tanta informação. Presta atenção que agora você vai entender tudo como que avalia uma com a outra. Beleza, pessoal, fiz aqui pra gente essa tabela aqui. E é o seguinte, basicamente, nela. Aqui do lado eu deixei uma colinha pra gente, quem quiser nesse momento aí do vídeo tirar uma print disso daqui, que resume todo o vídeo e já até serve pra você quando for avaliar uma ação, já fica aí já pra você, que é basicamente uma colinha. Por exemplo, vamos ver aqui margem líquida, quanto maior, melhor. E aqui na nossa ação eu peguei 3 ações do mesmo setor, que no caso é energia, toda ação de energia. Só tá esse aqui que é transmissão, mas tá no subsetor de energia, né? Então, por exemplo, margem líquida, ele tava falando que quanto maior, melhor. Então quem tiver o maior aqui ganha. O nosso melhor aqui, o maior, foi a ISAE 4. Vocês podem até ver que tá de verde, verde em primeiro lugar, amarelo segundo e vermelho último lugar, né? Então de margem líquida, nossa ISAE tá levando de lavada. Por exemplo, PVP a gente lembra que é quanto mais próximo de 1, melhor. Por exemplo, se a gente for até ver aqui na colinha aqui, ó, próximo de 1 é o ideal, né? Que é o melhor, né? Acima de 1 a empresa pode estar muito supervalorizada, como eu já falei pra vocês, e abaixo de 1 pode estar subdesvalorizada demais, ou só pode estar barato mesmo, como é o caso da nossa ISAE 4 que tá aqui. Por exemplo, ela tá 0,77, pra ela chegar em 1 não falta muito, então tá tranquilo até aqui. Agora, por exemplo, 40, aí já era preocupante, 0,40. CEMIG, por exemplo, tá custando 1,10, passou só 10 ali, não tá tão cara assim, mas também não tá no 1. Eu preferia que tivesse pouco abaixo de 1, porque estaria barata, que nem aconteceu com a ISA mesmo. A nossa Taesa nem se fala, né, caríssima, extremamente cara, olha isso aqui. Agora, por exemplo, vamos avaliar a dívida líquida e EBITDA. No caso, a gente vai ver o que aqui? A dívida líquida e EBITDA, pra quem não lembra, até 2 é ótimo, até 4 é aceitável, e acima de 4 a empresa tá muito endividada. Até 1 e 2 tá aceitável, então dívida líquida. No caso, então, quanto menos dívida, melhor. Quem tem menos dívida aqui é CEMIG, em segundo lugar fica a ISAE, e em último lugar fica a Taesa. Pô, Taesa, com 2 comparações que a gente fez, você ficou em segundo e 2, nenhum em primeiro até agora. Dividend yield, a gente lembra que quanto maior, melhor. Quanto mais dividendo ela pagar, melhor pra gente. Resumo.
Vou explicar pra vocês de forma simples. Esses outros 3 aqui, quanto maior, melhor. Ponto final. É isso. Esse daqui só tem que estar próximo de um só. Acabou. Margem líquida, quanto maior, melhor também. Eu devia ter deixado do lado de cá, né? Que aí eu falava, não, esses daqui, ó, é só vocês pegar e o que tiver maior aí é melhor. Só esse daqui que vocês têm que ter mais atenção, povo. Mas é isso, é basicamente assim que você avalia. Aí eu deixei aqui já pra gente os pontos de primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. A Isa ficou empatada com a Semig e a Taesa ali ficou em último lugar, incrivelmente. Mas a gente pode se deixar levar só por dado, como eu falei? Lógico que não. Então como que você vai fazer pra tirar isso daqui nesse desempate, por exemplo? Isa e Semig. Pra fazer esse desempate eu vou fazer uma coisa justa. Como que eu tô vendo que a Isa 4 tá com 4,70 e a nossa Semig tá com 4,66, não faz diferença nenhuma uma pra outra. As duas estariam no verdinho ali, só a Isa 4 com o verdinho um pouquinho mais... Na verdade, mesma coisa. Se bobear eu pegaria a Semig, porque o PL dela ali tá mais barato e tá a mesma coisa praticamente. Então eu colocaria a Semig como verde. Então eu vou dar mais um ponto aqui em primeiro lugar pra nossa Semig, tá? Nesse caso eu tinha que ter tirado um ponto do vermelho, mas eu esqueci, então vocês me perdoem. Mas de qualquer forma ela ia ficar em primeiro lugar. É praticamente o mesmo indicador, só bugou ali por causa do comando que eu usei. Então se a gente for avaliar desse jeito aqui, primeiro lugar ficou com a nossa Semig. Então se eu fosse avaliar isso daqui certinho, da forma que eu avaliaria uma ação, eu tô vendo que 4,70 e 4,66 é a mesma coisa, a diferença é que a Semig ainda tá mais barato do que a Isae 4, então ela estaria na frente da Isae. Então eu deixei aqui o Semig como primeiro lugar. Inclusive agora você entende porque que o Barça fala tanto de comprar Semig quando se trata do ramo de energia. Isa Energia como segundo lugar e Taesa como último lugar no terceiro lugar. Então eu olharia primeiro a Semig no RI, depois eu olharia a Isa Energia, depois a Taesa, pra saber qual que eu escolheria das 3. Mas sendo bem sincero, a Semig aqui é a melhor de todas, pelo que eu estou analisando aqui, e fora o que eu já conheço da ação mesmo. Eu sei que a Semig é bem melhor do que a Taesa, por exemplo, e bem melhor do que a Isa mesmo. E só pra deixar claro, isso aqui não é recomendação de investimento. Vai pesquisar você e vai atrás de você saber o que é melhor pra sua vida. Mas lógico, não é só indicador que a gente olha. Mas afinal, o que mais a gente olha pra terminar logo esse vídeo, pra mim sair entendendo o que eu tenho que escolher numa ação? Seguinte, meu camarada, pega esse bizu. Você tem que olhar uma coisa chamada RI da empresa, relação com o investidor. Ela vai falar tudo sobre a empresa, desde o que a empresa faz, até os dados da empresa, quanto ela produziu, quanto ela tá de dívida, tudo. Inclusive, fica com a dica, se algum dia você for fazer alguma entrevista de emprego numa empresa grande aí, por exemplo, numa Klabin da vida, dá uma olhada no RI dela, porque você vai sair muito mais na vantagem do que alguém que tá indo lá fazer uma entrevista sem saber de nada na empresa. Chega lá na Klabin, faz papelão. Como você pode nos ajudar na nossa empresa? Não faz nem ideia do que a empresa faz, no que a empresa trabalha, em que ramo que ela atua. Então, fica aí de dica pra você que for fazer alguma entrevista algum dia, tá bom? Dá uma olhada no RI. Não consigo ensinar como é que faz isso agora, porque eu tô sem tempo e o vídeo vai ficar muito longo. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por quem assistiu até agora. Agradeço imensamente a todos que chegaram até aqui. Espero que vocês tenham entendido, porque é um assunto bem complicado. Tentei simplificar da maior forma possível. Mas veja o lado bom. Pelo menos agora você entende o que significa as siglas principais do ramo financeiro. Você sempre que estiver estudando sobre investimentos vai ouvir falar delas. E de verdade, se você tiver ficado muito perdido, pensa bem se vale a pena você começar a investir agora ou se vale a pena você adquirir mais conhecimento. Pra quem tiver interesse, tem o método PAS na descrição aí do vídeo, primeiro link. E de verdade, pessoal, pelo meu próprio erro, eu recomendo vocês sempre estudarem antes de vocês investirem, porque é um assunto muito delicado e se você não fizer certinho, você sai no prejuízo. E dinheiro é uma coisa que eu acredito que a gente ainda não tem em abundância. Mas se Deus quiser, todo mundo que assiste esse canal e eu também vamos. E vamos junto aí nessa caminhada, pessoal. Vou ficar por aqui. Um abraço pra quem quer, um beijo pra quem não quer e fui! Até o próximo vídeo.